Oi, pessoal, ótima tarde para todo mundo. Gente, vamos esperar mais uns 3 minutinhos para quem ainda não entrou conseguir entrar, tá bom? E aí a gente dá início no nosso evento. Oi, pessoal, para quem está entrando agora, a gente está aguardando só alguns minutinhos para dar início. Avisem aqui no chat se vocês estão conseguindo ver a nossa tela, se estão conseguindo ver a gente, ouvir certinho, por favor. Bom, galera, vamos começar. Primeiramente, uma ótima tarde para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a um treinamento, mais um treinamento aqui de drone. Hoje vai ser um formato um pouco diferente. Então, vocês estão acostumados que os últimos treinamentos foi só eu, né, trazendo conteúdo. Dessa vez eu convidei o João para participar aqui com a gente. Vai ser tipo uma entrevista, um bate-papo. E alguns de vocês já conhecem o João. Vou deixar ele se apresentar. Boa tarde, gente, tudo certo? Eu sou o João, eu sou CSM aqui na Drone, gerente de contas. Tenho 4 meses de casa já. Tenho bastante afinidade com o assunto, já trabalhei com outros tipos de CRM, então a questão de domínio, webinar, essa questão de configurar o e-mail em si é uma coisa que eu tenho bastante afinidade. Então, hoje é mais um bate-papo para a gente poder esclarecer essas dúvidas que é um mundo estranho para muita gente ainda. Sim. Então, vamos direto ao ponto, pessoal. Como o João falou, as questões de entregabilidade geram muitas dúvidas, muita confusão. Então, hoje, a ideia é a gente desmistificar um pouco sobre esse assunto, trazer ele de uma forma mais simples. A ideia é a gente conseguir deixar claro o que é a entregabilidade, o que eu posso fazer dentro da minha conta drone para evitar que meu e-mail caia no spam, né? Porque a gente fala muito, né? Olha no spam, se seu e-mail não está no spam, mas poucos sabem, né, o que acontece para um e-mail chegar até o spam e não ser entregue na caixa do cliente. Bom, João, começando aqui então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que é a entregabilidade? A entregabilidade por si são canais diferentes, né? Tem como você entregar e como você receber em tese. No caso, a gente pode dividir entre entrega e realmente envio.
A gente pode enviar, de fato, 100 mil e-mails. É possível de fazer isso. Quantos vão realmente ser entregues? É menos, talvez, porque essa questão de spam e questão de configuração do e-mail em si é o que afeta esse canal no geral. Então, eu posso entregar 100 mil e-mails, enviar, né, 100 mil e-mails, mas realmente ser entregues para a pessoa final pode ser só 60 mil. Então, 40 mil ficaram perdidos por conta dessa questão de configuração de domínio. Então, pode ir para a caixa de spam, aba de promoção, ou realmente não chegar para a pessoa. Tem essas possibilidades que podem acontecer se a configuração não estiver bem feita. Então, é tipo a gente imprimir 100 mil panfletos, mas no caminho boa parte vai para o lixo, né? Exato, é exatamente isso. Você pagou por 100 mil, mas só 60 mil foram realmente entregues. Mas na nota fiscal, você parece que você pagou por 100 mil, né? Na conta final. E se é uma questão do provedor de e-mail, por que o provedor de e-mail não deixa esses e-mails simplesmente passar? Acaba que os provedores de e-mail, Outlook, iCloud, Yahoo, esses provedores de e-mail mais padrão, são porteiros por si só. Então, eles meio que vão fazer uma verificação do que está sendo enviado aqui dentro daquele e-mail, o seu domínio, toda a questão de configuração, para poder, assim, no final, mandar para a pessoa, para o cliente final, né, que seria as pessoas que vocês querem contatar. Então, esses porteiros, os provedores, têm um trabalho de poder avaliar aquela configuração daquele e-mail. Então, poxa, a lista é um bom envio, é um envio genérico, é um envio promocional, como aquele e-mail está sendo configurado para ser enviado. E aí, esse porteiro, o provedor, vai avaliar isso e poder mandar as pessoas ao final. Mas, em momento inicial, os provedores vão fazer a verificação do seu e-mail. Então, vai muito além de fazer um e-mail bonito. Não, você também precisa começar a ser segurante que você está fazendo uma coisa para a pessoa realmente ser escutada, ou seja, precisa ter um design, um e-mail bem feito. Mas o e-mail bonito por si só não passa na barreira de segurança. Tem que ter coisas além disso também, para poder passar pelo porteiro, né? Passar pelo provedor. Entendi. E se você fosse trazer aqui para gente, o que pesa na decisão do provedor para esse e-mail passar? São três coisas que a gente tem que entender que são 90% de todo. A questão de conseguir ter um remetente bem feito, a questão de ter um assunto bem feito. Mas são três coisas, afinal, que configuram se o seu e-mail vai ser enviado ou não. Primeiramente, a reputação. Então, se o provedor ele tem um histórico seu de quantos e-mails foram enviados, se os e-mails que você envia são abertos ou não. Então, todo o seu histórico do seu remetente em si já é uma prova de que você pode ter sucesso ou não com aquele provedor, se o seu e-mail vai chegar no cliente final ou não. Então, a questão primeira é a questão do histórico, a reputação que você tem dos endereços que você quer enviar. Em segundo, é o engajamento. O que seria isso? Se a pessoa abre o e-mail e não lê e logo fecha, é um e-mail não engajado. Se a pessoa abre, clica, vê o e-mail, tem uma taxa de leitura, né, é muito boa, isso sim é um e-mail engajado. Então, isso também conta como um ponto de credibilidade para o provedor mandar essas pessoas ao final. E também se não ignora, se, poxa, coloca uma caixa de spam, ou se manda para a aba de promoção, ou se cancela uma inscrição, são um tipo de reputação e também de engajamento para avaliar a credibilidade do e-mail no final. E por terceiro, é a qualidade da sua lista. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes a gente vai nos canais de Facebook, WhatsApp, Telegram e compra listas de e-mails que a gente pode achar valioso mandar para essas pessoas. Poxa, eu não tenho uma base de contatos grande, mas eu posso comprar essa lista de e-mails de uma pessoa X e mandar para essas pessoas, para essa lista. Mas o problema é, essa lista não é verificada, ou seja, as pessoas que você está enviando e-mail não aceitaram receber e-mail de vocês, o e-mail que vocês estão enviando. Então, essa credibilidade cai muito. A gente meio que é como pegar uma lista de convidados de um casamento e o que a gente achou na internet, assim, vou convidar X pessoas, mas você conhece essas pessoas? Não. As pessoas na sua loja? Não. Então, é uma coisa um pouco mais difícil de fazer no mundo digital. Talvez no mundo real possa dar mais certo, mas no digital, na questão de e-mail marketing em si, não tem tanto resultado. Então, a qualidade da sua lista, para quem você vai enviar, e se essa pessoa vai aceitar ou não essa questão de receber e-mail, como LGPD, de privacidade, é muito importante. Então, esses três fatores, qualidade da sua lista, reputação do seu e-mail e a questão de engajamento, são fatores que influenciam muito na questão de entregabilidade no final. Então, não tem a ver com design, né? Não tem a ver com o e-mail ser só bonito. Não tem a ver com a minha ser bonito, realmente não ponto que agrega muito. A questão de domínio e configuração é muito mais crucial para poder ter uma questão de entregabilidade boa. Óbvio, a questão do design bom
influencia na leitura com mais frequência. Então, ela pega no segundo ponto, que é engajamento. Então, se o e-mail é mal feito, por assim, não é tão bonito, a questão de leitura também não fica tão agradável. Então, a gente pega nesse ponto. O design não é totalmente desqualificado, ele é muito importante, mas não é o principal para poder ter uma boa entrega de e-mail. E a gente consegue perder a reputação do nosso domínio com um envio só? Ou é uma questão de acúmulo, de várias vezes tendo práticas erradas? É uma questão de acúmulo. Raramente é um deslize só que vai fazer você perder toda a credibilidade do e-mail, mas é uma questão de acúmulo a longo prazo. Então, muitos clientes meus faziam disparo de forma genérica, com listas comparadas, sem ter configuração de domínio bem feita, e acaba que, a longo prazo, a pontuação, a questão de abertura, taxa de abertura, taxa de leitura, a questão de receita gerada via os e-mails caía. E surgia essa dúvida: poxa, eu mandava para todo mundo, sem ver muito o que eu estava fazendo, sem configurar muito, e dava resultado. A priori, dá resultado nos primeiros dias, ali, primeiras semanas, mas a longo prazo, a pontuação de domínio cai muito. E essa descredibilização não é em uma semana para outra, é de um dia para a noite. Então, a longo prazo, realmente, a gente vai perdendo um pouco de domínio ali, perdendo um pouco de credibilidade, de entrega, de engajamento. A gente pode ver isso em taxas de abertura que vão caindo, taxas de entrega que vão caindo, taxas de clique que vão caindo também. Mas essa perda muito grave é muito rápida. Então, a gente tem que ficar muito atento de não começar esse hábito de mandar e-mail para todo mundo sem avaliar agora. Então, tem que prestar atenção nesse momento. Mas, respondendo a sua pergunta de forma muito sincera, não é a curto prazo, não é do dia para a noite, uma coisa que acontece a longo prazo, essa questão de perda de credibilidade. E legal que esses pontos, né, que trazem como alerta para a gente tem a informação dentro da Edrone, né? Você falou sobre a taxa de abertura, sobre a taxa de clique. Dentro da Edrone, a gente consegue achar, né, todas essas informações. Isso, em cada campanha que vocês enviam, cada automação que é enviada, tem a questão de taxa de abertura, o CTOR, o OR, que são a questão de taxa de clique também, o CTR, que é a taxa de clique. Então, a Edrone sempre deixa isso visível para os clientes poderem ver se os e-mails estão tendo um bom desempenho ou mau desempenho. Então, a gente pode sempre avaliar isso. Então, poxa, João, tal e-mail meu está tendo mau desempenho, enviei tal campanha e não tive um desempenho tão bom. Poxa, a campanha pode estar muito bonita, como o Bruno falou, dizendo, pode estar muito bem feita, mas a questão de domínio, de DNS, que eu vai falar a longo prazo aqui no webinar, podem influenciar para que o e-mail seja tão bem entregue, e aí afete todo esse ecossistema. Mas a gente sempre deixa isso bem visível, porque por ser uma ferramenta de CRM de disparos, a gente se importa muito com isso, né? Porque no final é a porta de entrada para a gente poder ter um bom resultado no patrão, essa questão de métricas. Legal. Então, a gente falou bastante, né, sobre indicadores, o que seriam boas práticas, mas vamos ser direto, vamos falar sobre o que não fazer. Qual seria, assim, o erro número 1, o erro mais grave? Boa, o erro mais grave que a gente falou é comprar uma lista, ou alugar uma lista, ou fazer uma coisa de forma muito genérica ou muito massiva em si. Tem alguns erros que são muito problemas graves, assim, problemas que geram coisas muito críticas, mas o principal é a gente não ser específico, não ser muito qualificado para quem a gente está enviando. Então, se a gente compra uma lista ou aluga uma lista que, poxa, é de fácil acesso e o custo por lead, né, o CPL, é bem barato, por si só, assim, a gente compra uma lista de 100 leads e cada lead custa 0,20 centavos por ali, se for dividir no total, né? Poxa, é muito barato para a gente, faz muito tráfego pago, faz Meta Ads, Google Ads, etc. Só que a qualidade desses contatos é muito importante, porque não tem qualidade no final. Acaba que, por essas pessoas não terem aceitado a gente estar enviando esses e-mails para elas, ou elas terem aceitado uma política de privacidade, a gente fica refém desse e-mail não ser entregue, ser só enviado. Então, a gente perde muito, muito potencial por isso. E não só o e-mail não é enviado, não chega no final, não chega, não é entregue, né? Mas como também afeta o nosso domínio, nossa credibilidade como e-mail em si. Então, afeta o ecossistema no todo, essa questão de comprar ou alugar listas por si só. É uma coisa que é muito prejudicial a longo prazo. Então, tem que ficar esperto por isso. Então, é aquilo que você falou, como se a gente estivesse convidando pessoas estranhas para o nosso casamento. Exatamente isso. A gente convida pessoas estranhas e acha isso uma coisa normal, talvez, na nossa visão, vamos dizer assim, leiga, mas ela é muito prejudicial. A gente não pode ter esse olhar muito superficial sobre a questão de e-mail em si. É uma coisa muito mais profunda. E quais são os outros erros mais clássicos que existem?
Os outros e-mails mais clássicos são aqueles que a gente manda para todo mundo sem segmentar. Então, poxa, eu tenho uma lista antiga dos meus clientes mesmo, mas eu não abro essa lista, esses clientes não abrem um e-mail meu há mais de um ano. Então, poxa, não são clientes engajados, talvez cutucar essas pessoas novamente depois de um ano, uma coisa muito genérica, não seja tão efetivo. Então, tem que ter outra comunicação. Mas a gente não segmentar os e-mails, não segmentar a lista de pessoas para quem a gente vai mandar, é muito crucial, é uma coisa que gera um problema muito grave a longo prazo. Ou até mesmo a gente mandar e-mail de forma muito frequente. Então, poxa, eu mando um e-mail 2 e-mails por dia, todo dia da semana. Até quem gosta de você pode achar uma coisa meio massiva, uma coisa meio que estresse um pouco. Uma travadinha na imagem. A gente recebeu aqui que a nossa imagem travou. Travou para todo mundo, pessoal? Aqui apareceu também. Mas o áudio tá ok ou tá? Mas a tela, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Aparentemente é um probleminha aqui na webcam, pessoal. Eu vou deixar a câmera fechada, então, e a gente tenta novamente daqui a alguns minutos abrir, mas aí a gente dá continuidade com o conteúdo, porque o importante mesmo está na tela que a gente compartilha, pode ser? Porque senão a gente vai ter que encerrar e entrar novamente para não confundir aí, a gente conseguir seguir. Aí daqui a alguns minutinhos a gente tenta mais uma vez. Bom, então, continuando aqui com os erros clássicos, João. A gente mandar para todo mundo, sem segmentar, como é muito frequente, quem pode ir fazendo assim, tem uma base de 30 mil, mas mandar para 30 mil pode ser uma coisa, poxa, na minha visão vantajosa, porque eu faço um contato com mais pessoas e aí eu tenho mais resultado, talvez, né? Mas não é assim na forma real. A gente consegue segmentar dentro da Edrone, é uma coisa muito essencial de fazer com os clientes, de fazer com a nossa base de contato, segmentar o tipo de atividade que ele tem, o tipo de cliente que ele é. Se ele compra um produto X, poxa, não faz sentido mandar um produto Y para ele, sabe? A gente tentar vender o que ele quer, baseado no que ele viu. A questão de mandar com muita frequência também é um erro crítico, a gente manda muito rápido, muitos e-mails por semana, muitos e-mails frequentes, a gente fica refém de perder a questão de credibilidade ou de aceitação da pessoa, porque até uma coisa que é muito massiva, mesmo que a gente goste, incomoda. Então, a pessoa pode acabar cancelando a inscrição com a gente. É a questão da newsletter, né? Também a gente pode ter o risco de mandar poucos e-mails e com volume muito alto. Então, poxa, eu mando um e-mail por semana com volume de 80 mil contatos, 10 mil contatos, por ali, dependendo dessa base de contatos, né? Mas e-mails de variação muito brusca. Então, essa semana eu mando 2 mil, semana que vem eu mando 80 mil. E aí fica uma coisa muito brusca, assim, uma mudança de quantidade muito alta. Então, o provedor, o porteiro, né, o Gmail, o Outlook, etc., podem achar um pouco estranha essa questão de ter uma variação de disparos muito grande durante o período. E também, principalmente, são enganosos, tá? Porque, no final, até a gente que trabalha com CRM, que trabalha com e-mail, etc., não gosta de abrir e-mails que não sejam verdadeiros. Então, eu coloco lá uma promoção de R$100 de desconto, mas de verdade, né, também é outra coisa, é outro assunto, sabe? Assuntos enganosos são muito prejudiciais, porque meio que perdem a confiança da pessoa. Se a gente cai em uma armadilha de marketing ou de promoção, a gente não vai querer cair naquilo de novo. Então, a gente pode cancelar a inscrição, a gente pode não abrir, a gente pode meio que colocar em caixa de spam, fazer denúncias a partir daquele e-mail. Então, ser sempre fiel ao que você está ofertando ali naquele e-mail, naquele assunto, naquele pré-cabeçalho, e também dentro do corpo de e-mail. Então, se eu coloco botas rosas dentro do meu assunto, tem que ter botas rosas dentro do meu corpo de e-mail. Não vale essa questão de assuntos, tá? Quanto mais a gente ser objetivo e fiel ao que a gente está ofertando, mais fácil fica para o cliente também entender e comprar do nosso produto. Então, sem pensar nessa questão de via de mão dupla, a gente também gostaria de receber um e-mail verdadeiro e muito objetivo. Legal. E sobre a questão de cancelamento, né? O que você recomenda? Quando um cliente ele cancela, é algo vantajoso para o meu domínio de e-mail? Isso também prejudica o meu domínio de e-mail? Qual seria a sua recomendação? Em tese, na nossa concepção, parece que não. Poxa, eu não quero que as pessoas cancelem meu domínio de e-mail, né? Não quero que haja esse cancelamento. Mas ele é uma prova de que é uma coisa real, é uma coisa muito original mesmo. Então, a gente dificultar o cancelamento, a pessoa descadastrar algo do tipo, é uma prova de que a gente está tentando burlar o sistema.
Então, quando a gente facilita e deixa bem claro ali, tipo, muito, muito claro para o cliente final, que a gente, poxa, ó, se você não quiser, pode cancelar, tá? Você pode cancelar a inscrição da newsletter, pode não receber mais notificações do nosso domínio, da nossa loja. Isso é possível, você tem total acesso a isso. A gente deixa isso muito claro, a gente deixa uma aba de fidelização com o cliente, porque a gente não está tentando segurar ele à força, tentando usar gatilhos de marketing, texto, imagens, etc., para poder segurar ele com a gente. A gente deixa a saída talvez fácil, mas com a intenção de ser uma coisa muito real, muito, sabe, nobre. Então, o provedor, o Gmail, Outlook, etc., vão identificar isso. Então, a gente não dificultar a saída não é um caminho ruim, tá? É um caminho muito positivo, porque prova credibilidade, prova nobreza, etc., na questão de domínio em si, tá? Então, parece contra-intuitivo, mas na prova real é muito importante a gente não dificultar a saída do cliente ou a questão de ele querer cancelar. Porque querer cancelar a inscrição e denunciar como spam são coisas diferentes. Então, é muito mais suscetível para a gente ter a inscrição cancelada do que ter o e-mail colocado como spam, sabe? Então, a gente tem que conseguir distinguir essas duas coisas. Então, é contra-intuitivo, mas é muito saudável ao final. Então, essa questão de ter o cancelamento facilitado, talvez. Não muito óbvio, mas facilitado. E nas boas práticas, o que a gente deveria fazer? Nas boas práticas, a gente sempre tem que deixar claro a questão de privacidade. Então, na iDrone, a gente sempre tem um pop-up lá, que você pode coletar o e-mail, telefone, via roleta, via formulário, dando um benefício como cupom de primeira compra, ou frete grátis, ou algo do tipo. A gente sempre deixa isso. E lá embaixo, a gente deixa ali positivo de privacidade, que seria a pessoa poder receber o nosso e-mail. A pessoa tipo, aceita, eu, João, aceito receber o e-mail da Bruna, um exemplo. Então, a gente deixa isso muito claro. E também sempre tem uma limpeza, a questão da lista em si. Então, quando a gente tem uma lista muito antiga, a gente não pode trabalhar com ela de igual para igual com uma lista atual. Então, poxa, eu tenho uma lista de clientes de 2026 e tem uma lista de clientes de 2025. Não dá para trabalhar as duas juntas ao mesmo tempo, sabe? Tem que ter essa diferenciação e edição de comunicação, dependendo do que eu vou querer informar. Listas muito antigas, talvez tenha um resultado um pouco pior, porque a questão de engajamento está ruim, a questão de reputação não está tão boa, por ser clientes antigos que não abrem e-mail há tanto tempo. Então, fazer uma edição e uma limpeza na lista sempre é importante. Óbvio que não é uma coisa frequente a todo momento fazer essa limpeza. A gente trabalha essa lista antiga antes, né, Drone, antes de fazer essa limpeza, tá? A gente faz essa questão de trabalhar, tentar reforçar, tentar engajar os clientes para poder fazer essa limpeza. Fazer essa limpeza de momento exato, muito rápido, não é muito eficiente, porque a gente pode perder clientes potencial. E muitas vezes isso acontece, tá? Muitos clientes pedem uma limpeza e muitos clientes que são excluídos, são excluídos da base, são clientes potenciais que já compraram muito no passado, mas não tiveram um retorno recente. Então, a gente tem que trabalhar cada tipo de lista em si. E também edição de conteúdo, tá? A gente tem que saber sempre manejar o conteúdo que a gente está informando, a comunicação, a questão de segmentar os clientes. Então, a ideia melhor, assim, a melhor prática é a gente segmentar o público antes de criar o e-mail, porque eu crio o e-mail já baseado no público que eu vou disparar. E eu consigo criar um e-mail muito bem feito. A taxa de abertura de e-mails segmentados, que são pessoas específicas e um e-mail específico que vão receber, é muito maior do que e-mail genéricos. Então, se a gente começar a trabalhar isso hoje, a gente consegue aumentar a pontuação de domínio muito rápida, tá? Então, uma coisa muito importante de se fazer é conseguir ter essa edição de conteúdo sempre frequente e essa questão de segmentação de listas também muito frequente. A gente conseguir entender essa questão de edição, limpeza e conteúdos em si também. Ai, quem participa dos treinamentos que a gente faz aqui semanalmente comigo sabe que eu bato muito nessa tecla de segmentação, né, pessoal? Porque algo que a gente sempre conversa que não é a mesma coisa eu falar com alguém que nunca comprou na minha loja e com o meu cliente fiel, o meu cliente que está sempre recomprando, pode até gerar um descontentamento. Descontentamento com o cliente. Quem é cliente fiel recebeu uma comunicação como se ele nunca tivesse comprado, e aí, consequentemente, o cliente vai querer se descadastrar. Então, eu concordo com essa questão de segmentação. Eu acho que o pessoal que participa aqui dos treinamentos já é bem profissional em segmentação, porque a gente sempre fala sobre isso. Mas vamos continuar, então, agora a falar sobre a parte que todo mundo tenta evitar, que é a parte mais técnica. Mas eu sei que é um pouco mais simples do que parece. Então, João, vou te fazer a primeira pergunta.
O que é DNS no contexto de envio de e-mail? Eu sei que o pessoal aqui da Edrone, o pessoal, os e-commerces aqui, receberam algumas mensagens falando sobre configuração de DNS. Então, explica para gente, de uma forma simples, o que seria esse DNS. O DNS, como analogia, seria o nosso RG. Então, a gente tem um número de registro, assim, né, configurado, sabe? Tipo, eu vou falar para a senhora do Gmail, esse é meu domínio, esse é meu DNS, está todo configurado, está configurado certinho, está tudo certo. Pode verificar se está rodando tudo beleza. Então, o DNS é o RG do seu domínio. A gente tem essa configuração de DNS bem feita, auxilia com que o provedor aceite nossos e-mails, sabe? Então, o DNS por si só é o RG do domínio, é um registro para a gente poder disparar os e-mails de forma mais correta. Então, é como se eu falasse para o provedor de e-mail que a Edrone está autorizada a mandar e-mail em nome do meu domínio. Exato, exatamente isso. E aqueles nomes mais técnicos, aquelas siglas que a gente vê, SPF, DKIM, DMARC, o que cada uma delas faz? O SPF é um tipo de lista de convidados. Ele diz para o provedor que quem tem permissão para enviar o e-mail em nome do seu domínio. Ou seja, quando um Gmail recebe um e-mail dizendo que veio da sua loja, ele olha essa lista para conferir se o e-mail tem que ser autorizado mesmo. Se não tiver na lista, já seguiu o sinal amarelo. É como se fosse uma lista de convidados, em tese, né? Uma lista de permissões, eu diria. Então, o SPF é uma lista de permissões. Poxa, essa pessoa que está autorizada a receber esse e-mail? Não está? Então, a gente classifica. Essa pessoa está? Então, a gente pode enviar para ela. Então, o SPF meio que classifica as pessoas que vai enviar, né? É uma lista de convidados, uma analogia assim, né? E o DKIM é como um lacre de segurança digital. Ele coloca uma assinatura digital no seu e-mail e quando a mensagem chega, o provedor confere esse lacre. Se estiver tudo certo, intacto, ele sabe que ninguém mexeu no e-mail no caminho. Então, não houve uma questão de hackeamento, uma questão de ter outros processos, outras etapas, para poder chegar no final. Se o lacre estiver quebrado, é sinal que a mensagem pode ter sido adulterada. Então, houve algum hackeamento no final, teve um bug, um processo diferente, que pode influenciar na questão da mensagem interna. Então, o DKIM é como se fosse um lacre de segurança. Quando a gente pede um iFood, chega aquele lacre adesivo para poder conferir se o pedido não foi aberto, é a mesma ideia do DKIM, tá? A gente manda um e-mail e se esse DKIM estiver alterado ou estourado, algo tipo assim, se o lacre estiver com algum hack assim, o provedor não envia no final. Então, é uma questão de segurança em si, um lacre de segurança. E o DMARC é uma regra que junta os dois. Ele diz para o provedor o que fazer quando alguém tenta se passar pelo seu domínio sem autorização. Então, se alguém tenta meio que fazer um complô seu ou fazer uma coisa parecida ali, o DMARC meio que configura isso junto do SPF e do DKIM. Então, ele junta os dois para poder verificar quem é seguro e quem não é, sabe? É mais uma questão de segurança dupla até. Ele impede que um golpista mande um e-mail fingindo ser sua loja. Então, pode ser que isso aconteça com frequência. A gente tem muitos casos de pessoas que fraudam os e-mails em si para poder disparar via lojas famosas, tá? Então, poxa, eu finjo que eu sou do Mercado Livre, mas eu não sou no final. A importância do DMARC, ele faz isso, ele faz essa verificação junto do SPF, que seria a lista de convidados, e junto do DKIM, que seria o lacre de segurança, antes de enviar. Então, o DMARC verifica se você realmente é você, para poder mandar um e-mail. Porque pode ter muita fraude nesse mundo do marketing em si, né? Da questão de e-mail em si, de domínios. A gente pode fazer domínios parecidos de grandes marcas para poder meio que influenciar, gerar golpes, etc. Então, o DMARC junta essas duas siglas de SPF e DKIM, lacre de segurança e lista de convidados, para poder mandar e-mail com mais segurança no final. E eu sei que é algo recente, né? Que tanto o Gmail quanto o Yahoo passaram a exigir que todo domínio tenha o DMARC, né? Então já não é algo opcional, e sim é uma exigência para que o e-mail ele chegue na caixa de entrada no contato final. O que começou a acontecer recentemente, tá, né, Drone? A gente começou a exigir a questão do domínio, a questão de configuração do DNS recentemente. Então, hoje, você indo lá na sua conta e no domínio de envio, você vai ver uma opção de configuração de DNS. É uma configuração hoje muito mais automática do que manual, é uma configuração muito mais rápida de se fazer, custa ali 72 horas talvez para poder rodar tudo, etc. Mas a configuração em si são poucos botões que você tem que clicar para poder rodar, tá? Uma coisa bem rápida para poder gerar essa configuração
mais segura. Essa integração com a questão do domínio de envio, a questão do provedor, é uma coisa que a Drone hoje faz para poder aumentar a entrega dos e-mails em si. E não só a questão de enviar os e-mails, mas a entrega final, a taxa de abertura. Então, a gente deixa essa opção muito mais facilitada e muito mais automática também. Então, tudo isso que a gente falou, né, essas configurações, dentro do meu painel de drone, eu conseguiria garantir que está tudo configurado corretamente. Exato. Tudo que pode fazer lá, a gente deixa tudo visível. Até se tem uma configuração não feita, aparece também como banner vermelho, alguma notificação, para poder configurar, para ter esse domínio mais bem codificado. Então, a gente sempre deixa isso visível no painel da drone. E eu vi que existem alguns casos onde o provedor de hospedagem do cliente, ele não aceita certos tipos de registros. Existe alguma outra forma dentro do drone que eu consiga fazer esse registro DNS? A gente tem um caminho alternativo para isso, usando o registro DNS padrão em vez do registro NS, justamente para cobrir esses provedores que têm essa limitação. Mas também lá na aba de configuração de domínio, de envio, tem essa opção para você poder conseguir meio que copiar a questão dos registros de forma manual e conseguir copiar, caso o seu provedor, essa questão da hospedagem do e-mail, né, seja alguma coisa mais dificultada. Então, a gente tem essa opção também para conseguir configurar de forma manual, caso não seja essa coisa automática que possa acontecer. E tem aquele assunto que eu já vi dúvidas surgirem, que é sobre o subdomínio dedicado para envio. Eu sei que tem lojas que tem contato@loja.com, atendimento@loja.com. Como que funciona essa questão de subdomínio dedicado para envio? É algo relevante mesmo ou é só uma preferência da loja? É algo relevante mesmo, porque a gente deixa o assunto específico para cada domínio. Ou seja, a gente tem 2 tipos que aparecem lá na configuração da drone, que é o de marketing, que são notícias, promoções, envios, campanhas em si, como se fosse a newsletter, né? Que a gente informa o cliente de promoções novas, de produtos novos, lançamentos, ou para poder contatar os clientes sobre pedidos que eles fizeram, de que eles não compraram no final, né? Colocaram no carro, mas não compraram. E tem o transacional, que é a questão de informar sobre logística, confirmação, recibos, pedidos feitos mesmo. Então, são domínios diferentes para aumentar ainda mais a questão da entrega. Porque se eu coloco o mesmo domínio para poder mandar sobre comprovação, sobre questão de comprovante de nota, questão de pedido, confirmação de recibos, etc., eu uso esse mesmo domínio para poder mandar sobre campanhas promocionais, newsletter de informação, alguma coisa mais, talvez, de marketing, diria, a gente perde essa questão de qual que eu quero dizer no final, sabe? A questão de entrega, a questão de engajamento, a questão de fidelização ao assunto. Então, a gente usar domínios diferentes para cada tipo de assunto, que são assuntos diferentes, né? Facilita a questão da entrega no final. Então, são coisas muito importantes mesmo. Legal, igual aqui na Drone, o pessoal já deve ter reparado que a gente tem o e-mail education@drone, onde a gente faz mais comunicações voltadas à educação, a novas funcionalidades, mais comunicações do time financeiro, eles recebem no financeiro@drone. Então, seria tipo isso. Exato, a mesma coisa. Tipo, eu acho que muitos clientes aqui têm domínios de e-mail diferentes para cada tipo de coisa na loja. Então, suporte, saque, financeiro, contabilidade, RH, são domínios diferentes para poder gerir melhor o que vai receber e o que vai mandar para cada pessoa no final, né? Então, é a mesma ideia. Legal. E essas configurações que a gente falou, o cliente drone, ele precisa mexer com frequência ou ele faz só uma vez e ele esquece? Onde que ele pode verificar se está tudo certo? Na grande maioria das vezes, configura uma vez e não precisa tocar de novo, tá? O importante é fazer certo desde o começo. Então, é exatamente para isso que esse bate-papo existe. A gente meio que está ensinando que é importante configurar uma vez para poder deixar rodando liso o tempo inteiro, sabe? Não precisa mexer o tempo inteiro, fazer alteração, atualização. Mas é uma coisa que precisa meio que ficar atento para ver se está tudo certo. Para quando tiver tudo certo, a gente não se preocupar mais. Mas é uma alteração única, eu diria. Não tem que haver muita edição, não. Legal, então aqui um resumo, né, de como que o pessoal que está aqui vai fazer para verificar o domínio ainda hoje. Então, checklist, gente, para o pessoal que está em casa, conferir o domínio dentro da conta. Como o João falou, aparece um bannerzinho vermelho
para quem ainda tem alguma pendência na configuração. Então, revisem aí se na conta de vocês tem o banner vermelho. E aqui eu trouxe 4 pontinhos, né, para fazer como checklist. Então, se aquelas 3 siglas que o João explicou para a gente estão configuradas, o descadastro dentro dos meus e-mails, ele está fácil? O meu cliente, ele consegue ver aonde se descadastrar ou ele vai perder a paciência procurando onde se descadastrar e vai denunciar o meu e-mail como spam? Terceiro ponto, né, ver se a lista é limpa, é uma lista engajada, eu estou segmentando essa lista corretamente e conferir as reclamações de spam. Então, todo mundo aí tirando print dessa tela para configurar agora, depois do final desse evento. E resumindo tudo que a gente falou hoje, né? A entregabilidade, ela não tem a ver só sobre o e-mail bonito, ela tem a ver com a reputação, com o engajamento e a lista limpa. A parte técnica, que parece um bicho assim de 7 cabeças, na verdade é só configurar certo uma vez e pedir ajuda para quem entende, que é exatamente o que o João e o time do suporte fazem todos os dias. Então, surgiu alguma dúvida, não sei como configurar, estou lendo aqui o passo a passo, mas eu travei, não sei como continuar. Chamem a gente no chat, que o pessoal está aqui super à disposição e com conhecimento para auxiliar vocês. Como a gente comentou antes, podem haver algumas questões com o provedor de não aceitar o DNS, por isso que a gente tem caminhos alternativos e a gente tem materiais que explicam cada um desses passo a passo. Então, quem tem dúvida, muito importante chamar a gente, tirar a dúvida e não deixar de fazer essa configuração, porque eu não sei se vocês lembram lá no começo, a gente trouxe ali, né, que quando um domínio ele não está configurado, de 100 mil envios, acabam sendo entregues 60 mil. Então, é uma grande parte que fica no caminho. A gente sabe que houve um investimento por trás desses contatos, né? Houve um investimento em tráfego, houve um investimento em tempo na criação do design, na criação do conteúdo. Então, garantir que esse conteúdo vai chegar no meu cliente final é uma etapa essencial. E agora, gente, a gente vai abrir para perguntas. Eu vi que vocês foram tirando algumas perguntas no chat ao longo do evento, eu vou ler aqui. Mas se surgirem mais dúvidas, mandem aqui no chat, que agora a gente quer abrir para responder vocês. A pergunta que rolou e já respondeu de forma muito, muito ideal é a recomendação de disparar de e-mails por semana, ou diários, etc. Mas o ideal é a gente disparar um por 3 ou 2 por semana, assim, de forma muito segmentada, tá? Não de forma geral, essa questão de disparar de e-mail. Então, como a Matheus respondeu ali, 12 vezes por semana e ver como o público vai interagir. Então, a gente sempre coloca uma régua de 15 dias de análise de dados, poder ver, poxa, essa amostragem de dados que vai ter depois desses 15 dias. Então, poxa, João, fiz um e-mail aqui, geral, segmentado. Passou 15 dias, eu vou ver a questão de taxa de abertura, taxa de clique, taxa de leitura, desses e-mails que eu falei, para poder ver o que deu certo e o que deu errado, para poder replicar os próximos passos, tá? Mas, a priori, a ideia é poder disparar 2 vezes por semana de forma segmentada, porque as automações que tem na Drone rodam a todo momento. Mas as campanhas únicas que vocês fazem via e-mail, aí sim são coisas muito mais diferentes. Então, tem que ser 2 a 3 vezes por semana para poder ter um bom resultado. De forma segmentada, viu? Não pode espalhar para todo mundo e achar que vai ter um resultado muito bom também. Sim, vocês encontram, inclusive no nosso canal do YouTube, treinamentos passados e existem treinamentos aí de segmentação e é algo que a gente fala bastante, né? Não vamos mandar tudo para todos. Então, posso sim ter uma frequência alta, né? Uma quantidade maior de e-mails sendo enviados, desde que eu segmente a minha base. Então, vou trazer ali aquele pessoal que não compra comigo há um tempo, vou mandar algum conteúdo exclusivo para eles, ou pelo contrário, quem está ali sempre engajando com a minha marca, vou avisar para eles em primeira mão sobre algum lançamento, alguma novidade. Então, é legal pensar em vários tipos de comunicação para diferentes públicos e, como o João falou, analisar o resultado. Aqui dentro do CRM de vocês conseguem ver, né? Quem clicou, quem abriu, se houveram pedidos a partir desse e-mail. Então, é muito importante que vocês façam esse trabalho também
de entender o que tem de diferente uma campanha que teve mais taxa de clique, mais taxa de abertura do que outra. Será que eu me comuniquei de outra forma? Será que o meu e-mail ele estava construído de outra forma? Então, é muito importante a gente se basear, né? É aquele teste e resultado. Então, deixa eu me basear no que deu certo e vou tentar outras formas e analisar como que meu público se comporta, como que meu público reage frente a isso. E uma boa ideia para poder tipo, fazer um calendário mensal de e-mail de campanha, baseado em segmentação, é se basear em categoria de produto que você assina na loja. Poxa, não, tem um produto, vamos falar em segmento de roupa, né? Tem um camisa, calça e roupas íntimas, assim. Então, eu posso colocar um calendário mensal, cascateiro ali por semana. Poxa, eu sei que semana 1 vai ser uma semana só de camiseta. Semana 2 vai ser semana só de calça. Semana 3, semana só de roupas íntimas. Semana 4, só de acessórios. Então, eu vou cascateando por semana, baseado em categoria. E nessas categorias eu segmento no público lá no CRM da Drone, em questão de segmentação de público em si. Então, poxa, se o pessoal, se um público viu camisetas, mas não comprou, poxa, uma segmentação. Quem viu camisetas nos últimos 7 dias, mas não comprou. A gente tem essa possibilidade de conseguir segmentar dentro da Drone, tá? Então, a gente pode criar esses tipos de público baseando em categoria de produto ou em produto específico. Então, pô, João, tem uma coleção de roupa aqui, coleção de verão. Eu sei que coleção de verão tem umas roupas muito específicas que tal coleção de verão também bate. Então, poxa, eu vou ver quem comprou nos últimos 30 dias, 60 dias, a coleção X, para poder ofertar a coleção Y, porque eu sei que são correlatas, eu sei que uma se ajuda, sabe? Então, a gente pode muito ver isso. Então, a questão de criar segmentações para poder preencher o mês inteiro não é difícil, é só ter um pouco mais de cascatear tudo que a gente tem para poder preencher o mês inteiro. E aí, quando eu vou mandar para o design ou mesmo vou editar, eu já tenho tudo esquematizado. Mas, a priori, a ideia é poder preencher o mês inteiro com campanhas 2 a 3 vezes por semana segmentadas. Então, essa é a ideia maior. E lembrando, gente, que antes, né, de pensar até nessas estratégias de segmentação, que a gente poderia fazer um webinar apenas disso, né, sobre ideias, eu preciso garantir que o meu domínio de envio, todas as coisas que o João explicou para a gente hoje, estejam corretamente configuradas. Porque de nada adianta eu ter um calendário com muitos envios legais para enviar se eu não configurei o meu domínio. Então, o meu e-mail tem uma chance maior, né, de cair no spam e todo o meu trabalho ali acaba sendo em vão. Bom, eu vi que a gente não recebeu mais nada aqui no chat, pessoal. Então, vamos encerrar aqui a nossa sessão. Acabar até encerrando mais cedo do que o previsto. Galera, se surgirem dúvidas depois, chamem no chat. Como eu falei, o time, todo mundo é super capacitado aqui para auxiliar vocês, tá bom? Esse evento ele vai ficar gravado, então vocês vão poder revisitar também tudo que foi falado. Se quiserem compartilhar com alguém do e-commerce que não conseguiu estar presente hoje, ele vai ficar gravado no nosso YouTube. E agradeço a todos vocês pela participação. Espero que todo mundo faça lá aquele checklist que a gente mostrou para garantir que o domínio esteja corretamente configurado. É isso, muito obrigado por vocês participarem. Qualquer dúvida pode mandar para a gente também, tá? O time de esportes interativo ali, para poder auxiliar. E no todo, espero que tenha ajudado, a questão de configuração do DNS. Não só ajudar, estar mais informado de forma muito clara, que é muito importante, baseado que a gente, grande parte da nossa receita é via e-mail. Se o e-mail não está configurado, a gente perde a receita. Então, é uma coisa muito importante. Mas tudo é isso, viu, gente? Muito obrigado, uma ótima tarde. Tchau, galera. Ótima tarde para todo mundo.